turma, como estão? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Estão animados para a nossa aulinha de hoje? Aposto que não, estão morrendo de preguiça, não é? Mas vamos deixar a preguiça para lá, deixa ela para lá, não dê atenção a ela, coragem e vamos lá. Tia tem uma surpresinha. Hoje, nossa aula é bem pequenininha, a atividade é bem miudinha. Aposto que agora todos vocês gostaram de ouvir isso, não é? Vamos começar. Primeiro, peguem seus livrinhos de produção de texto, certo? Quando vocês pegarem um livrinho de produção, que é apenas ele hoje, ai que coisa linda, hein? Tia selecionou para a aulinha de hoje a página 41. Na página 41 está falando sobre o texto teatral. Acredito que todos vocês saibam o que é um texto teatral, né? Teatro, né, tem a ver com encenação, né, tem a ver com peça. Sabe o que é isso? Eu aposto que sabem. Já fizeram algum tipo de peça? Já fizeram algum tipo de teatrinho na escola ou em casa, com a família? É uma ideia muito legal. Certo, pessoal? Então, vocês sabem que o teatro, ele não tem apenas um tipo de fala, ele tem 3 tipos, né? Além das falas normais, existe a fala secundária, no caso, as falas dos personagens, existe se antes de eu falar isso, no teatro, vocês sabem que tem várias coisas muito importantes, como, por exemplo, o cabelo dos personagens, figurino dos personagens, a maquiagem é muito importante também no teatro, joias, né, que são os adereços, também fazem muita diferença para quem vai apresentar uma peça, apresentar um teatro, né? E existem outros tipos, mas agora vamos falar apenas desses, né? E o texto teatral, ele tem o principal e o secundário. Vocês sabiam que o texto de teatro ele pode ser tanto escrito normalmente, como também pode ser um poema, uma poesia? Pois é. No texto teatral, nós tanto temos falas normais, como a gente utiliza, como também podemos ter poemas. Certo, turma? Muito bem. Vocês sabiam que o texto secundário, né, que existe o texto principal e o texto secundário. O texto secundário do teatro deve conter, primeiro, é a primeira estrelinha aí do livro de vocês, os personagens da história e o papel que eles vão fazer dentro do teatro, certo? Segundo, a quem pertence cada fala. Tia, então quer dizer que o texto secundário é tipo roteiro? Pode pensar dessa forma, né? O roteiro ou o texto secundário é aquele, né, onde vai constar todas as informações. Nelas estarão, né, quem são os personagens, né, de quem é cada fala, a divisão inicial e final de cada parte da história, certo? Vai indicar também como deve ser o cenário, certo? Vai se passar na rua, então lá vai estar escrito que vai ser na rua, certo? Vai também falar sobre o figurino dos personagens, a nossa pecinha lá do tempo dos egípcios, né? Então, o figurino ele vai ter que ter a ver com os egípcios, é um exemplo, certo? E também deve dizer, lá no texto secundário, os principais procedimentos dos autores ao longo da encenação. Então, por exemplo, lá também vai constar o tom de voz que o ator deve usar. Eu estou fazendo uma menininha, uma jovenzinha, então meu tom de voz ele tem que ser mais fino, ele tem que ser mais leve, certo? Deve conter, por exemplo, cena tal, o personagem, cena 2, o personagem tá com raiva, tá quebrando tudo. Então aquele personagem, ele vai ler aquilo lá e vai saber mais ou menos o que ele tem que fazer, certo? Vamos ler agora um trecho do texto teatral Quem Tem Medo do Escuro. Aqui nós temos no quadrinho amarelo quem são os personagens dessa historinha que a gente vai ler um pedacinho. Os personagens são Maria Luísa, de 8 anos, a mãe dela, que é Dona Irene, que tem 34 anos, o pai dela, que é Seu Alexandre, de 54, e o irmão Miguel, de 12. Aqui tem cena 1. Tá dizendo já, vocês podem observar qual é a cena, aí já é, né, um indício do roteiro, né? Aí tem alta madrugada, a família inteira dorme, cada um em seu quarto. Miguel está inquieto em sua cama, aparentemente tendo um pesadelo. E aí começa uma música de suspense. Então nós já sabemos, conseguimos visualizar, sem nem assistir a peça, né, que
vai estar de noite, vai estar todo mundo dormindo em suas camas, certo? Já conseguimos visualizar isso. Aí começa a cena, né? A música de suspense e aí inicia. Miguel acorda-se gritando. Dona Irene e seu Alexandre vão correndo até o quarto do filho para saber o que houve. Maria Luísa acorda com susto, mas cobre a cabeça com o lençol e encolhe-se na cama, para não ser vista. Nem ela sabe pelo quê, né? Ela teve medo e se enrolou todinha. Aí Dona Irene diz, abrindo a porta do quarto com a voz aflita, ou seja, preocupada, né? Miguel, meu filho, o que foi que aconteceu? Que grito foi esse? E aí ele, o filho, né, assustado, quase chorando, responde. Eu senti de novo, mãe, ele estava aqui do meu lado, chorando e falando mais alto, quase gritando. Eu sei que ele estava aqui. Aí seu Alexandre, ainda com sono e um pouco chateado, um pouco irritado, de novo essa história, Miguel. Eu já lhe falei que não tem nada aqui, nada e nem ninguém. Aí Miguel, ainda chorando e assustado. Mas pai, eu senti a respiração dele no meu lado. Pensei que era só um sonho, mas depois eu o ouvi sorrindo. Aí o pai diz, né? Deixa que eu falo com ele, Irene. Vá ver como a Malu tá. Aí Dona Irene vai pro quarto da filha. Aí seu Alexandre senta na cama do menino, se encosta na cabeceira, respira fundo, assim, ó. Aí ele começa. Miguel, você precisa parar com isso. Você está assustando a sua mãe e a sua irmãzinha. Miguel, ainda chorando, responde. Pai, eu juro, eu não quero assustar ninguém. Mas eu sei que tem alguma coisa nesse quarto. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sinto. Como o senhor não sente isso também? Aí o pai, né, seu Alexandre, respira novamente fundo e diz. Miguel, essas coisas não existem. Isso que você diz que vê, sente, isso é só o medo. Miguel, ainda não convencido e segurando o medo. Tudo bem, pai, desculpa. É que eu fiquei muito assustado com o meu pesadelo. Por isso eu gritei. O seu Alexandre, tudo bem, filho, tudo bem. Agora volte a dormir, amanhã a gente conversa. O pai, né, levanta, fecha a porta do quarto do menino dizendo boa noite e vai embora. O dia amanhece, Dona Irene vai tomar banho e seu Alexandre vai acordar as crianças. Vai primeiro ao quarto de Maria Luísa, acorda a menina e leva-a nos ombros até o quarto do irmão, dizendo que vão acordá-los juntos. Seu Alexandre, sorrindo com a filha nos ombros. Bate comigo, tá, Malu? Isso estão na porta do quarto, batendo na porta do quarto do menino. A gente bate e diz, acorda, gritaria. Os dois batem a porta, mas não ouvem resposta. Seu Alexandre, ele diz, né? Miguel, levanta. Tá na hora, filho. Ainda sem resposta. Aí ele grita de novo. Miguel! Aí abre a porta. Levanta. A cama está desfeita como se o menino já estivesse levantado. Seu Alexandre coloca a filha no chão e diz que ela vá tomar banho. E aí ele diz, Miguel? E ele sai andando pela casa procurando o menino. Para a brincadeira ou vai atrasar todo mundo. Miguel, vai! Miguel, é sério, isso não tem graça. Miguel, entre agora! E aí ele já tá falando, gritando, né? O pai percebe que o menino sumiu e começa a correr pela casa. E aí ele sai gritando desesperadamente, Irene, Miguel sumiu, Irene, me ajuda, rápido, Miguel sumiu. E aí nós encerramos o nosso trechinho aqui. E aí vamos direto para a atividade da página 44. Questão 1. De acordo com a sua leitura, responda. Letra A. Qual é a história do texto? Sobre o que está se falando nesse textinho? Sobre o que vocês acham que é essa história? Você vai dizer aí. B. Há um narrador nesse texto? Ou seja, tem uma pessoa contando a história pra gente ou não? Como as emoções dos personagens elas são percebidas? Como é que você consegue perceber que tem emoção ali? Que tá com medo, que tá com raiva, certo? Que ele gritou. Como é que a gente percebe isso? Você vai tentar dizer aí, certo? Que tipo de história seria essa? É uma comédia essa história? É o quê? Aí você vai dizer que tipo ela é. D. Você acredita que a história segue os critérios de um texto teatral? Você vai dizer, sim, eu acho que ela segue o teatral. Por quê? Por causa desse detalhe, desse outro que Tia falou lá no começo do vídeo. Aí a questão 2 diz, você já assistiu alguma peça teatral? Relate brevemente sua experiência, dizendo o porquê de ter gostado ou não. Se você já assistiu alguma coisa teatral, você vai dizer, já assisti.
Gostei, era isso, era aquilo, foi divertido. Não gostou? Vai dizer, assisti, não gostei porque era chato, era isso, era... Aí você disse por que você não gostou, tá bom? Na questão 3, você vai continuar a história do seu jeito. O que aconteceu depois que o pai começou a gritar pela mãe pedindo ajuda? Aí você vai criar a sua própria historinha a partir daqui, certo? Lembrando dos elementos que devem estar presentes e seguindo a estrutura do texto. Então, quando ele fala num tom mais alto, você vai tentar dizer, né, do jeito que diz lá no textinho, certo, galera? E essa é a nossa aulinha de hoje. Encerramos aqui. Tá vendo como é bem pequenininho? Não precisa de preguiça nenhuma. Tia, a questão 3, eu posso escrever no meu caderno tanto que eu quiser? Pode, tá certo? Tia, eu vou escrever só aqui mesmo, esse tanto aqui, tá bom? Tá bom também, não tem problema. Mas se você quiser ir além desse pedaço aqui, quiser continuar a sua história, fique à vontade, tá certo? Beijinho, até amanhã, nossa provinha de ciências. Beijo!